Recomeçando, revisão da vida toda, bloco 2, professora Angelita, a aula é sua. Perfeito. Então, vamos continuar aqui com os documentos. Daí, José, dando sequência aqui à tua pergunta, solicite o extrato do FGTS, tá? Porque ele é com base no salário de contribuição, e aí você pede o extrato analítico, verifica se ele tem algum holerite guardado, você vai trazer informações que fortaleçam os dados trazidos dentro da carteira, tá? Então, mesmo que você não tenha o suficiente de cada local, você junta tudo para fortalecer a informação. A carteira dele realmente está impecável, assim. O tempo de vida da carteira, realmente eu fiquei muito espantado quanto ela está inteira, né? E esse período trabalhado que você fala, a empresa tomou cuidado de fazer todas as anotações de salário de contribuição, mas de forma contemporânea. Na verdade, não. Ela constava só como... a empresa constava só o salário de admissão e as alterações salariais. Como era uma época que as alterações salariais... Era muito. Eram praticamente mensais, tá? Pela inflação alta, então, assim, lá constam todas as variações. O que não consta, o que não vai, provavelmente não vai ser possível pegar, os casos onde havia hora extra, onde havia comissionamento, alguma coisa assim, que acaba não aparecendo em carteira, tá? Mas como você mesmo comentou, realmente foi genial, um extrato de fundo de garantia, com base no lado de contribuição, poderia matar isso totalmente. Aí eu vou verificar com ele a possibilidade de pegar isso junto à Caixa Econômica, verificar onde, na época, era depositado fundo de garantia. Isso, e aí você vai pedir extrato analítico, que aí ele vem de forma bem detalhada, tá bom? Perfeito, então, te agradeço muito. Doutora? Perfeito. Oi. Oi, quem está falando é a Andréia. Bom dia. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu fazer 2 perguntas. Eu coloquei no chat, não sei se a não vi ainda o chat. Não tem problema. Sobre o sistema, se a doutora tem um sistema que adota para fazer essa revisão, se tem alguma coisa nesse sentido. E outra coisa, às vezes, 1982 são as primeiras contribuições que a INSS insere no sistema. Como às vezes se trata de coisa anterior, a pessoa não tem mais nada. Daí tem essa situação do extrato do FGTS, que é uma condição, né? Tem disso, por exemplo, não tem, sei lá, por algum motivo não tem. As anotações, como nosso colega José Roberto falou, às vezes, ela repete, meses passam e ficam 3, 4 meses iguais naquela época da inflação. Salto no outro mês. Eu costumo inserir esses meses, porque a gente não tem outra prova, como sendo aqueles valores. É claro que vai dar uma diferença, mas quando a gente não tem outro recurso, é o que eu utilizo. Tem algum outro meio, além do FGTS e além das contribuições? Não, infelizmente é assim, porque a prova depende da gente tá juntando, certo? Certo. E aí nós precisamos do quê? De informações trazidas pela empresa, né? Da contribuição. Se o sistema do INSS não tem, eu não consigo trazer pela empresa, não tenho aí no extrato do FGTS, infelizmente não tenho como comprovar o salário de contribuição. Eu preciso verificar com o meu cliente se ele tem algum holerite, para que eu possa comprovar que o salário era diferente. O que acontece é que é pontuado o mês, né? Então, o holerite é aquele mês, não é para aquele ano, ok? E a CTPS, para mim, é um grande problema, Dificilmente é aceito da forma que está pelo INSS. Como vocês disseram, né? O José disse, você disse, a respeito de ser período que era alterado com muita frequência, normalmente a empresa pegava uma vez ao ano para fazer a alteração. E aí essas alterações, elas são todas feitas com a mesma caneta, mesmo carimbinho, mesma assinatura. Então, elas são contemporâneas? Não são. O que é contemporâneo? Quando realizado na data do fato, né, da situação. Então, se houve alteração salarial de forma mensal, as alterações trazidas na CTPS têm que ser de forma mensal.
Se ela foi agrupada tudo num único momento, o INSS vai entender como isso é suspeito, não é contemporâneo. E às vezes a empresa, quando tem muito problema, de muito aumento, a empresa... Mas isso era muito comum. Tempo, né? Isso é comum até hoje. As empresas, muitas vezes, vai fazer as alterações salariais no momento da rescisão contratual. Aí ela pede a carteira para fazer as anotações. Infelizmente, é assim. Então, são coisas... A empresa por 20 anos, perdão. Eu tenho uma tese sobre essa questão das anotações, é isso, doutora? Deixa o professor Valdir, que é do INSS, dar uma luz aqui para a gente. Eu tenho uma tese sobre essa questão da contemporaneidade documental, porque é o seguinte, todas as INs que vieram até hoje, todas vieram falando da questão dos documentos extemporâneos não podem ser aceitos e tal, isso, aquilo, outro, né? Ocorre que em 2019 nós tivemos a edição da Lei 13.846, e a Lei 13.846 inseriu o parágrafo 3º no artigo 55 da Lei 8.213, dizendo que prova de tempo de contribuição, de remuneração, que seja qualquer outra questão de prova previdenciária, precisam ser através de documentos contemporâneos aos fatos, certo? Isso veio na Lei 13.846 de 2019. A pergunta é, por que veio na Lei 13.846 de 2019? Por que veio na lei? Essa pergunta precisa ser feita para a gente avançar nessa discussão, porque ela é muito importante. Se veio na lei, é porque existia uma brecha, existia uma ilegalidade administrativa durante décadas do INSS, apontando a necessidade de documentos contemporâneos, mas isso estava previsto só na administração. Não existia previsão legal, não existia previsão de lei da questão da apresentação de documentos contemporâneos aos fatos. Então, estava apenas na IN. E se fizeram isso na Lei 13.846, é porque eles sabem que estava errado, estando só na IN. Então, é uma tese em que isso pode ser discutida com questões anteriores a esses fatos, com períodos anteriores a esses fatos, inclusive com anotações de carteira profissional. Sim. Eu cheguei a discutir muito com o servidor, com um colega, porque não aceitavam de fato as anotações da carteira profissional em relação às alterações salariais. E a minha discussão sempre era o seguinte, primeiro que a IN diz que as anotações referentes aos salários na carteira profissional fazem prova para a remuneração. E aí, na IN 77 veio versando sobre a questão da extemporaneidade. E aí, na administração, você tem essa perda, mas você tem alguns casos julgados procedentes no Conselho de Recurso, porque o INSS, obrigatoriamente, para ele não aceitar a anotação da carteira, ele tem que despachar. Para ele despachar, porque ele não vai aceitar aquela remuneração, ele vai ter que dizer por que ele não está aceitando a anotação dessa carteira profissional. É por causa da extemporaneidade. Onde estava prevista a extemporaneidade? Na IN 77, só veio ser previsto na lei em 2019. Se veio ser previsto na lei em 2019, significa que até aí, antes disso, o INSS estava incorrendo em ilegalidade, solicitando documentos contemporâneos aos fatos. Então, é uma tese com um ponto real aí, um ponto legal para ser discutido, para levar adiante essas questões. Só que isso também está passando batido, isso está passando assim em branco. Isso está passando em branco. Eu concordo plenamente, mas assim, a grande questão é que o INSS, ele dificilmente ele aponta só como extemporaneidade. Não, né? Não é verdade. Ele traz outras questões da CTPS, e aí eu concordo plenamente. Eu não tive ainda, professor, decisão do Conselho de Recurso me concedendo aí, pela análise exclusivamente da carteira. Quando eu consegui fazer esse reconhecimento de tempo extemporâneo, de informação extemporânea, foi quando eu juntei outros documentos para corroborar. E aí, aquilo que eu disse para o José, eu não preciso ter depois
tipo, olerite de todos os meses. Mas se eu tiver um olerite que comprove a informação trazida na CTPS, o que eu fiz? Mesmo a informação da CTPS sendo extemporânea, eu comprovei que ela existe, que ela é verídica, né? Aí, nesse caso, eu consigo. Alguma outra coisa que você pode solicitar? Na via judicial... a contribuição sindical. Pode solicitar a contribuição sindical do ano, daquele período. Outra situação, muito, é isso. Né? Outra, que é pouco solicitado, muito pouco solicitado. Exatamente, é bem lembrado. As situações que me tragam ali, realmente, o valor recebido, né? É difícil a gente conseguir um extrato bancário daquela época, mas se a pessoa recebia em conta salário, você tem um extrato bancário dessa conta salário, faz comprovação. Então, você precisa tentar trazer alguma comprovação, e aí essa comprovação, ela tem que ser contemporânea, tá? Então, quando eu falo do extrato analítico do FGTS, as informações do extrato analítico do FGTS traz para mim comprovação contemporânea lá daqueles fatos. Você entende isso, José? Porque o banco vai me trazer o valor contribuído lá naquela época. Então, é uma informação contemporânea, é um valor contribuído daquela época. Agora, a carteira em si, a gente tem dificuldade de ser aceita pelo INSS por conta de uma série de situações analisadas pelo servidor. Às vezes, a tua informação está certinha, totalmente contemporânea. A empresa, na época, ela seguia, todo mês ela ia lá, porque tinha pouco funcionário, então ela ia lá e fazia a anotação direitinha. Mas se tiver qualquer rasurinha na carteira, dependendo do servidor, pode ser que tem servidor que faça vista grossa ali por entender realmente que é impossível, né? Praticamente alguém ter 30 anos aí de carteira, ela sem nadinha de problema, né? Sim, com certeza. E aí quase impossível. aceita, mas é quase impossível. Nesse mesmo caso, houve um problema de indeferimento de aposentadoria por não reconhecimento de vínculo. A própria Justiça do Trabalho tinha registrado em carteira, tem o carimbo da Justiça. Mesmo assim, o INSS não aceitou. Depois de recurso, a própria equipe do recurso comenta, né? Foi deferido, ela mesma comenta que já existia na carteira, registrado pela própria vara trabalhista, então não havia nem necessidade de questionamento, mas foi no caso, porém, o INSS não havia aceitado. Por quê? Porque aí o servidor ali no balcão do INSS, né, ao fazer a análise, ele entendeu que precisava ser averbada a sentença trabalhista. Realmente, foi tudo encaminhado, aí foi realmente reconhecido. Inclusive, até cabe uma perguntinha da DIB. Esse processo especificamente que eu estou te falando, acaba sendo um processo meu. E o que acontece? A solicitação foi em maio de 2018, tá? Só que esse recurso e a data do primeiro pagamento foi em julho ou agosto de 2021. Então, a DIB julho de 2021 para fins de decadência, é isso mesmo? Foi quando foi implantado ali os requisitos e concedido. Isso, mas quando que é o primeiro pagamento? Quando que foi o primeiro pagamento? Julho de 2021. Então, a 2018. Tá, então, julho foi o primeiro pagamento. Isso. Começa a contar a decadência dia 1º de agosto. Maravilha, perfeito. Tá? Só uma emenda. Você falou da prescrição. Nesse caso, a prescrição também conta a partir de 1º de agosto de 2021? Não. A prescrição conta da data que você entrou com a revisão. Perfeito. Está ótimo. Obrigado. Tá?
Vamos dar sequência, então. Pessoal, olha só. Para entrar com a ação, então, você precisa ter em mãos aqueles documentos de praxe, né, que a gente pede para anexa em todo o processo, que é a procuração para entrar, os documentos pessoais, na identidade CPF, comprovante de residência, declaração de hipossuficiência, caso tenha direito à justiça gratuita, termo de renúncia, se o valor de causa for menor que 60 salários mínimos. Aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte. Não entre com revisão da vida toda, qualquer outro tipo de revisão, sem cálculo, tá? Por quê? Eu já peguei de um colega que pediu depois para ver o que dava para fazer, e aí já não dava para fazer mais nada, que o cliente tinha de saldo 170 mil para receber, e ele entrou sem o cálculo no GF, pedindo aí, né, juntando o termo de renúncia, para que fosse considerado somente 60 salários mínimos. E aí ele olha a diferença que ele perdeu, tá? Na época ele perdeu mais de 100 mil reais, só para fins de renúncia aí para entrar no GF. Então, faça o cálculo. O cálculo é extremamente necessário. Primeiro que é uma revisão que o maior número de clientes que você pegar no seu escritório não vai ter vantagem para entrar. Então, você vai só perder tempo, tá? Então, faça o cálculo. Anexe o CNIS, que tem ali toda a relação de salário de contribuição, porque nós vamos precisar comprovar essa relação de salário de contribuição para fazer o novo cálculo aí, comprovar um novo cálculo do salário de benefício. Outras provas que entender necessários para a comprovação do salário de contribuição, como CTPS, Olerite, fichas financeiras, extratos de FGTS, a carta de concessão da aposentadoria ou o processo administrativo de concessão. Precisa apresentar a carta de concessão, é ela que traz ali as informações do que foi utilizado de salário de contribuição, de qual cálculo que foi feito, quais foram os salários que tiveram destaque, qual período utilizado, quando que ocorreu a DER, quando que ocorreu a DIB, quando que ocorreu a DIP, DIP, data do início do pagamento, tá? Tá tudo descrito aí dentro da carta de concessão, então precisa juntar. Cálculo de tempo de contribuição, eu preciso juntar para comprovar o tempo de contribuição utilizado na carta de concessão. Cálculo de RMI, incluindo o salário de contribuição anterior a julho de 94. Por quê? Porque eu vou falar para o juiz, olha, a carta de concessão limitou a julho de 94, e eu quero que acrescente os demais períodos anteriores a 94. Por isso, por essa situação, por essa inclusão, houve uma alteração da RMI, e eu quero essa alteração de RMI, tá? E juntada do cálculo do valor da causa. Com relação ao prévio requerimento administrativo, há necessidade de prévio requerimento administrativo? Se a gente for falar a respeito somente da revisão da vida toda, de ser aceito, só a inclusão de forma tranquila ali para o reconhecimento da revisão da vida toda, estava constando todos os salários direitinho no CNIS, eu tenho todas as provas certinhas e tal, só for fazer o requerimento, parte direto para a justiça. Por quê? Porque o INSS não vai reconhecer revisão da vida toda, tá? E isso já é presumido, já está claro. Então, a gente já pode partir direto para a justiça com um pedido de revisão da vida toda. Agora, se você vai discutir algum período para ser reconhecido, se você vai discutir a inclusão dos salários de contribuição, tá? Aí eu peço
eu acho, né, na minha opinião, até o professor Valdir está aqui, ele pode dar a opinião dele também, que você deve fazer através de requerimento administrativo. Porque nós vamos discutir talvez uma nova situação que não tinha lá no processo originário. Então, para que a gente não tenha problema no resultado desta revisão, eu falaria para vocês ingressarem com o requerimento administrativo, tá? Outra situação da necessidade do requerimento administrativo é para que pare de correr a decadência. Então, vamos supor que demore ainda para a gente ter um resultado no judicial de confirmação da tese da revisão da vida toda. Então, eu não quero partir para o judicial agora, mas também não quero perder aí o prazo decadencial do início no processo administrativo, tá? Quer falar alguma coisa, professor? Tá concordando com entrar primeiro no requerimento? Concordo em número, gênero e grau, principalmente para essa questão de parar o tempo prescricional. Porque imagine lá que você está com uma situação em que você vai perder, vai decair agora. A decadência vai se instalar, por exemplo, vamos dizer que vai se instalar mês que vem a decadência. Ou que esteja se instalando este mês. Você pode protocolar um administrativo agora e isso vai demorar uma vida para ser resolvido lá, ok? Quando finalizar, quando resolver o administrativo, que inclusive te dá tempo de você providenciar documentos, providenciar outras coisas, não se conta, não se para essa questão da decadência, não se exclui a questão aliás, você não perde a decadência, porque uma vez que é indeferido, legado essa revisão administrativa, começa a contar de novo, você tem 10 anos por causa dessa negativa dessa revisão que você teve. Então você ganha 10 anos, por causa talvez de alguns dias, se você estiver atento a isso. Isso é muito importante. Então, na dúvida, faz o requerimento e depois vai pensando nas outras coisas. Fiz a contagem lá da decadência. Vi que está acabando já, vou fazer o protocolo no administrativo até que eu faça o cálculo e resolvo o que vai acontecer na sequência, tá bom? Aí nós temos o tema 350 do STF, que fala o seguinte: na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando-se que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já figura um não acolhimento, ao menos que tácito da pretensão. Então, é o que eu disse para vocês. Tem algo a aprovar? Uma matéria diferente ali a aprovar, que não foi discutido no primeiro processo administrativo? Vai para o requerimento administrativo primeiro. Entendeu? Do contrário, está tudo certinho? Já tem aqui, né, de forma tácita, essa pretensão resistida do INSS. E aí você já vai para a esfera judicial. É preciso apresentar cálculo na inicial? Se for no administrativo, não, né? Porque o administrativo nem olha teu cálculo, né, professor Valdir? Eu tenho medo de falar de processo administrativo quando está o professor Valdir. Por quê? Você é perfeita nisso. Mas o servidor não vai olhar seu cálculo, tá bom? Não vai. Ele lê a petição, mas o cálculo ele não vai olhar. Por quê? Porque ele tem um sistema de cálculo dele, ele vai jogar no sistema de cálculo dele. Então, é isso, porque o servidor importa, mesmo que ele pense diferente, ele não pode agir diferente. Ele pode pensar diferente, mas não pode agir diferente. Isso. O que está lá no sistema é o que está lá no sistema. Ele não pode entrar lá e interferir naquilo. Exatamente. O pessoal fala assim, não vou entrar com petição, porque o servidor não lê a petição, não sei o quê. Eu vou falar para vocês, se for uma petição de 50 lauda, eu também acredito que o servidor não leia, que eu também não iria ler, né? Porque 50 lauda é muita coisa para se ler, e aí tem advogado que quer ficar pondo jurisprudência lá no processo administrativo, e é uma loucura.
Mas se for aquilo que a gente tem chamado de mini petição, que é como se fosse um resumo bem sucinto da sua inicial judicial. E aí eu digo, tem que ser resumo, tá? Da inicial judicial. Por quê? Porque se você esquecer de fazer algum pedido no administrativo e depois querer fazer no judicial, não vai ser aceito por falta de interesse de agir. Então, pense nisso. No momento em que você for fazer no administrativo, o que eu vou pedir no judicial, tá? Então, faça. Mas aí, de maneira sucinta, vá direto ao ponto, faça desenho. Sabe aquele visual agora que tem novo, como que chama? Esqueci. Visual Law. Visual Law. Isso aí. Faz desse sistema bonitinho, tabelinha, que o servidor vai achar bonitinho e vai ler. Você vai ter resultado. Agora, o que você não pode fazer é isso, e querer fazer, sei lá, achar que, como está no meu INSS, teu cliente vai ler e achar que vou mostrar serviço, tá? Não faça isso, que aí realmente dá errado. Mas se você fizer bem feitinho, o servidor vai vir. Já no judicial, faça o cálculo, apresente o cálculo, é importante. E é importante que você faça o cálculo para poder identificar a revisão, se vale a pena, tá? Vale a pena entrar? Porque é o que eu disse, a maioria não vale a pena. Angelita, por que você trabalha tanto com a revisão da vida toda? Por que você fala sobre isso? Por que você busca cliente sobre isso? Porque eu não estou no foco da revisão da vida toda. Eu estou no foco das demais revisões. Então, vai vir para mim, como revisão da vida toda? Vou avaliar a possibilidade de revisão da vida toda? Vou, mas o que vai acontecer, na verdade, é que ali pode sair com 90% de chance uma revisão de fato, onde eu vou incluir um tempo especial, onde eu vou incluir um tempo rural, onde eu vou incluir contribuições que não foram aceitas pelo INSS, onde eu vou incluir um tempo de serviço militar, um tempo de menor aprendiz, tá? Vou debater ali algo que o servidor não analisou. Então, eu tenho outro tipo de revisão para fazer ali, que para mim é muito mais vantajosa do que a revisão da vida toda. E aí eu coloco no bolo a revisão da vida toda, porque isso não me impede de pedir. No momento que eu vou fazer um pedido de revisão de fato, não me impede de defender ali naquele momento a aplicação de todo o período contributivo, ao invés de a limitação até julho de 94, se me for vantajoso. Então, eu aproveito e faço, tá? Aqui é uma possibilidade que nós estamos estudando dentro do todo, e aí é por isso que a gente faz. Vamos dar uma olhadinha, antes de terminar a aula de hoje, numa carta de concessão. Eu falei para vocês que o período, primeira coisa, qual é o primeiro período que eu olho de concessão? De 99 a 2019, tá? Este período. A aposentadoria, o benefício previdenciário tem que ter saído dentro deste período, de 99 a 2019, primeiro passo. Segundo passo, qual que é a DIB? A data do início do pagamento do benefício. Então, olha só. Data de concessão do benefício. 12/9/2018. Esta é a data do meu início de benefício. Então, a aposentadoria, a DER dele se deu em 30/5/2017. Durante esse período, correu o processo administrativo, e aí ele foi concedido só lá no dia 12/9/2018, tendo aí esse retroativo desde 2017. Então, eu tenho identificado aqui que está dentro do período que cabe a discussão da revisão da vida toda, e qual é a minha DIB.
Olhando o salário de contribuição, qual o salário de contribuição utilizado? Da data do requerimento administrativo, então, voltando aqui à folha, do mês 5 de 2017, então começou a pegar do mês 4 de 2017, e retroagiu até julho de 94, até julho de 94. Da data do requerimento, retroagindo até julho de 94, nós tivemos 245 meses. Dentro desse período, né, desses 245 meses, foram retirados os 20% menores salários e utilizados 80% maiores salários. E aí nós tivemos encontrado aqui o tempo de contribuição, 36 anos, 9 meses e 2 dias. A revisão da vida toda vai alterar o tempo de contribuição? Não, não vou discutir tempo de contribuição. Não se altera, permanece o mesmo. Vai discutir a minha DER, a data da entrada de requerimento? Não vai discutir. Vai discutir a minha DIB, data do início do benefício? Não vai discutir. Vai discutir o fator previdenciário aplicado? Não vai discutir. Vai discutir a minha expectativa de vida? Não vai discutir. A idade da minha época, tem como mudar a minha idade? Não tem. A alíquota aplicada com relação ao valor do benefício? Não vai. Não vai discutir. O que vai discutir? Aqui embaixo, na minha média dos 80% maiores salários de contribuição, então eu tenho lá 245 salários até de julho de 94 até a data que eu dei entrada. Foi tirado 20% dos menores salários, sobrou 196 salários. Aqui vai ser discutido. Não vai retirar esses 20% e vai incluir todos os salários contribuídos antes de 94. Então, essa média aqui dos salários de contribuição, que nós chamamos de salário de benefício, que é o primeiro degrau do cálculo da renda mensal inicial. Então, eu tenho o primeiro degrau para todos os benefícios, que é o salário de benefício, e depois a aplicação, o segundo degrau, uma aplicação de uma alíquota, para que se chegue à RMI do benefício, certo? Esse salário de benefício que vai ser alterado, este cálculo que vai ser alterado. E como que eu altero ele? Alterando o período contributivo e os salários de contribuição. Então, dentro da revisão da vida toda, é isso que eu vou alterar, tá? É isso. O que eu não posso deixar de analisar o restante e perder a oportunidade de fazer uma revisão maior, de alterar aqui esse tempo de contribuição, tá? De modificar a data da DER, ou para poder alterar minha expectativa de vida, de verificar um direito adquirido, de verificar qualquer outra situação, porque os advogados, a hora que fala de analisar a revisão da vida toda, vem e só avalia isso aqui, só esse período contributivo, e está perdendo todas as outras revisões, tá? Mas, para que vocês finalizem aqui a aula de hoje, aprendendo a identificar revisão da vida toda, ela existe para aqueles que conseguiram o benefício previdenciário de 1999 a 2019. Então, o benefício tem que ser concedido dentro desse período. E para ele ser mais vantajoso, ao invés de utilizar os 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94, seja mais vantajoso a utilização de todo o período contributivo. E para isso, para que eu identifique isso, eu preciso necessariamente fazer o cálculo, tá ok?
no sábado que vem, nós vamos conhecer o sistema de cálculo do IEPREV, e eu vou realizar o cálculo lá dentro para vocês. Vocês vão conseguir identificar esse período que eu estou falando para vocês, identificar os índices de correção monetária, tudo como deve ser feito direitinho. Por que eu vou utilizar o sistema de cálculo? Para que ele faça o cálculo para mim de forma automática, né? Para a gente não ficar aqui utilizando a calculadora, para que ele importe o CNIS e a gente não precise ficar digitando mês a mês, ok? Mas vocês vão conseguir identificar através desse sistema o que vocês precisam saber numa planilha de Excel ou em qualquer outro sistema de cálculo, certo? Eu vou abrir agora, então, para perguntas. Vou ver se o professor Valdir quer fazer alguma complementação a respeito aqui da revisão da vida toda. Nenhuma complementação, eu só sugiro a gente encerrar esse bloco e gravar o bloco de perguntas à parte, para ficar mais fácil para o pessoal assistir, tá? Então, tá encerrando bom. Então, o segundo quem está bloco... assistindo aqui na reprise, só um minutinho, professor, quem está encerrando quem está assistindo na reprise, nós teremos a continuação, então, da aula, com a realização do cálculo no próximo final de semana, ok? É isso, encerrando o segundo bloco, revisão da vida toda, com a professora Angelita Lemes, a gente encerra e vai para o último bloco do dia, perguntas e respostas.